Então, a nossa posição como cristão será sempre contracultural. A cultura que nos cerca não é a cultura que deve reger as nossas vidas. O Espírito Santo rege nossas vidas e nos torna, cada um de nós, contracultural. Então, algumas coisas são importantes a gente fechar aqui essa nossa introdução. Primeiro, o cristão, ele mede a sua condição de felicidade pelas bem-aventuranças, certo? Então, se você começa a medir a tua felicidade pela cultura que te cerca, é bem provável que você vai ter que buscar a felicidade da cultura que te cerca. Entendeu? Deu para entender, irmãos? Porque o cristão, a felicidade dele é a felicidade da bem-aventurança. Ou seja, o convertido a Cristo é alguém satisfeito com o que Deus tem feito dele. Alguém feliz com o que Deus tem feito dele. Deus está tornando cada dia mais semelhante a Jesus Cristo. A segunda coisa é que nós cristãos somos chamados para desconstruir a cultura que nos cerca. A gente é chamado para sabotar essa cultura que nos cerca. E de que maneira a gente pode sabotar essa cultura que nos cerca? Aí eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou sabotando uma de cada vez, tá bom? Tá? Então, por exemplo, Mateus 5, e eu vou mostrar aqui a vocês como é que o cristão deve sabotar a cultura que nos cerca. Diz o verso 3, bem-aventurados os pobres em espírito. A cultura que nos cerca exalta a soberba. E a forma de nós desconstruirmos essa cultura é sendo pobre em espírito, ou humilde. Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Tiago, capítulo 4, verso 6. Alguém já perguntou, como ser humilde? Antes de mais nada, perguntando por que não ser humilde. Do que eu tenho que me orgulhar? É ali que eu encontro a humildade. Seja lá o que me leva ao orgulho, eu estou colaborando com a cultura soberba que me cerca. Qualquer coisa que eu me orgulhe, até do cabelo bonito que eu tenho, eu posso estar colaborando com a cultura que me cerca. Então, do que eu tenho que me orgulhar se todas as coisas me são concedidas graciosamente por Deus? Por isso, Tiago 4,6 diz, Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo não entende que tudo procede de Deus, mas Ele dá graça aos humildes. Aí o verso 4 diz, bem-aventurados os que choram. Bom, nesse mundo muitos choram, mas existe também muito emocionalismo barato. Em 2 Timóteo 3,2, Paulo diz que no final dos tempos haveriam muitos homens amantes de si mesmo, ou seja, pessoas que só choram por si. Nós, como cristãos, não podemos ser esse tipo de pessoa, tão egoístas, tão centradas, tão antropocêntricas, que só conseguem derramar lágrimas quando a dor nos atinge. O cristão é aquele que consegue chorar com os que choram, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para se compadecer do mundo que se esvai em lágrimas. Como diz a reza católica, nesse vale de lágrimas, nós colaboramos com as nossas também. Verso 5, bem-aventurados os mansos. Nessa condição cultural que a gente vive, todo mundo está sempre desejoso de poder. O que é um manso? É alguém que não está preocupado com o poder. A gente vai aprender isso nas próximas quartas-feiras. Mas é alguém que não está preocupado com o poder. E Jesus ensinou isso, né? Mateus capítulo 20, verso 26. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Então, nós sabotamos a cultura quando a gente aprende a viver não por desejo de poder, mas em mansidão. Ou seja, eu estou à disposição do que a vida tem a me oferecer. Eu não estou brigando para ficar no topo e não estou brigando para ficar acima de ninguém. Verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E aí a gente sabe que na nossa cultura tem muita gente com fome e sede de justiça.
É lógico, num mundo tão desigual como o que nós vivemos, é bem comum as pessoas terem fome e sede de justiça. O problema é que essa justiça é uma justiça própria, uma justiça com as próprias mãos, uma justiça que não se baseia na justiça divina. E aí a gente precisa lembrar de Tiago novamente, no capítulo 1, no verso 20, quando ele diz assim: a ira do homem não opera a justiça de Deus. Nós somos chamados para lutar pela justiça, mas a justiça que procede do alto, a justiça de Deus sobre a vida dos homens. E quando a gente fala nessa justiça, estamos falando, por exemplo, se eu como todo dia, então quem está perto de mim deveria comer também. Isso é justo, não é? Eu não vou me deter muito, senão estrago as próximas quartas-feiras. Bem-aventurados os misericordiosos. E nessa cultura que a gente vive é difícil encontrar misericórdia, não é não? Nas redes sociais você pode ver como o pessoal não tem misericórdia de jeito nenhum. Não erre nas redes sociais, porque você vai ser cancelado, né? E o medo que as pessoas têm de ser cancelado. Certa vez eu aconselhei uma jovem de outra igreja, completamente desesperada, com medo de ser cancelada. Eu digo: minha mulher, apaga isso tudo e vai viver a tua vida. Apaga essas contas tudo e vai viver a tua vida. Simplesmente isso. O medo de ser cancelado. Nós vivemos uma cultura de juízo implacável. As pessoas gostam de julgar e julgam imediatamente. Nós somos chamados para, Mateus capítulo 7, verso 1 ao 5, não julguem para que não sejam julgados. E se julgar, julgue os frutos. A Bíblia não diz que nós não devemos julgar, ela só diz que devemos julgar os frutos e não a aparência, não o modo, não a forma, mas o fruto. Mas aí quem é que vai dar tempo, né, para esperar o fruto? Todo mundo julga logo a aparência, todo mundo julga logo a forma, todo mundo julga logo o que vê. E é isso, e é assim que funciona. Igual o menininho ontem lá aqui na embaixada, eu cheguei, eu acho que eu me visto muito como São Francisco, né, quando eu não estou no púlpito. Aí eu cheguei, o garotinho deu boa noite, eu dei boa noite, aí eu vi que ele comentou com o outro: quem é esse cara? Aí eu disse: é o padre daqui. Eu fiquei pensando: pô, tem um cara de padre, meu irmão. E olha que eu não uso o clerical, né, que os batistas usam o clerical, né? Eu nunca usei o clerical, eu sempre quis usar, porque acho que é bonito. Mas imagina, os meninos já me chamam de padre ou de camiseta, imagina. Os julgamentos são implacáveis, os julgamentos são pela forma, os julgamentos são pelo que se vê, e essa criança não tem nada de errado com ela é parte de uma cultura que julga pelo que vê. E nós somos chamados para julgar diferente, pelo fruto. Amém? Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração. Meu irmão, aqui na nossa cultura, a gente vê a concupiscência dos olhos, né? As pessoas desejam pelo olhar, querem pelo olhar, e aí elas desejam tudo, né? Desejam a vida do outro, desejam o carro do outro, desejam a mulher do outro, enfim. E nós somos chamados a viver em contentamento. Contentamento. Tendo o que comer e o que beber, estejais contentes com isso. Esse é o povo do reino. Amém? Verso 9, bem-aventurados os pacificadores. E aí a gente sabe o sentimento belicoso que tem na nossa cultura, o sentimento de briga, de ira. Está todo dia aí nas notícias, né? Alguém se irrita com outro no trânsito, puxa uma arma, atira. É muita violência ao nosso redor porque nós temos uma cultura belicosa, uma cultura de guerra. E aí nós somos chamados pelo Senhor a uma cultura de paz. Efésios 4, 31. Coloca para a gente, por favor, irmã. Efésios 4, 31. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. O povo do reino é um povo de paz. Amém? É um povo que luta para manter a paz. Como diz um pastor amigo meu, uma vez entrou um cara lá, bêbado, fazendo arruaça na igreja dele, e aí ele chamou 2 diáconos e disse: meus irmãos, é hora de lutar pela paz. Pegaram o cabo pelas calças e jogaram fora do templo, que era para manter a paz dentro do templo. É exatamente isso que os pacificadores fazem. Eles não lutam por violência, eles não lutam por lutar, mas eles sempre lutam pela paz, porque são pacificadores. Amém? Verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E a gente sabe que na nossa cultura, as pessoas têm muito medo de se posicionar, e principalmente se posicionar do lado do bem, porque o lado do mal é muito
barulhento. Não é que tenha mais gente má do que gente boa nessa questão de conduta moral social. É porque os maus gritam mais alto e o pessoal do lado do bem fala muito baixo. Então é muito comum esse medo de se posicionar. Mas nós cristãos, para nós, é como diz Atos 5:29, é mais importante obedecer a Deus do que os homens. Então a gente vai sempre querer falar a verdade, falar o que é certo, ainda que isso nos custe até a própria vida. Porque, para nós, a verdade do Evangelho é preciosa demais e não pode ser mercantilizada, abusada ou jogada de lado. E aí, finalmente, os versos 11 e 12, que diz: bem-aventurados são quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Numa cultura de autopreservação, que é essa cultura que nos cerca, uma cultura onde as pessoas não se metem em nada que não seja pessoal delas, nós cristãos vamos constantemente arriscar-nos, expor-nos publicamente, se a gente vê que o nome de Jesus está sendo blasfemado, está sendo vilipendiado, está sendo... Os irmãos entendem, nós vamos sempre defender o Evangelho, ainda que isso nos custe alguma coisa. E é possível que daqui a alguns anos nos custe prisão, nos custe fechar igrejas. É possível que os nossos filhos e nossos netos vejam uma perseguição, talvez no futuro, verdadeira e maior. Mas se eles forem participantes do reino, eles não vão temer isso. Vão continuar ousadamente falando do amor de Deus. Amém? Essa, então, é a introdução para que vem nas próximas quartas-feiras, onde a gente vai esmiuçar cada uma dessas características, vendo por que nós, crentes em Cristo Jesus, somos diferentes. Amém? Vamos orar. Sobre a morte já venceu.